Continuando nossos estudos sobre o conjunto dos números racionais, agora eu quero representar os números racionais numa reta. Então vamos lá? Então preciso de uma reta. Está aqui a reta. Porém, eu sei que entre os números racionais existem números que são maiores que os outros. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso de uma reta, mas uma reta orientada. E o que é que significa essa orientação, Marivaldo? Eu estou dizendo que os números crescem da esquerda para a direita. Se eu tiver dois números na reta, sempre o número que estiver à direita, ele vai ser um número maior, já que essa reta, ela cresce da esquerda para a direita. Então vamos lá. Vamos começar a representar os números racionais numa reta. Então vamos começar pelos números naturais. Mas peraí, Marivaldo, você está falando de números racionais e agora você vem com números naturais? Exatamente. É bom lembrar que todo número natural é um número racional. O conjunto dos números naturais, ele está dentro, ele está contido no conjunto dos números racionais. Ou seja, eu vou começar representando o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, reticências indicando que eu tenho infinitos números naturais. E aí, vamos lá, vamos representar o primeiro número natural, que é o 0. E está aqui o 0. Agora, eu preciso representar o número 1, 2, 3, 4, 5. E eu sei que eu sempre encontro o número seguinte somando uma unidade. Mas, Marivaldo, eu não entendo quando você fala que somando uma unidade. Unidade vem de 1. Eu vou usar sempre como distância entre os números 1 centímetro, 1 milímetro, 1 decímetro, 1 quilômetro. Ou seja, sempre uma mesma unidade. Eu vou escolher uma unidade qualquer e vou usar como distância entre os números naturais uma vez só essa unidade. Como assim, Marivaldo? Vamos supor que eu vou utilizar como unidade essa distância aqui. Isso aqui é um pedaço de MDF. Mas não existe essa unidade, Marivaldo. Vamos dar um nome. É a unidade Marivaldo. Um Marivaldo corresponde à largura desse MDF. Então, eu posso ter um Marivaldo, 2 Marivaldos, 3 Marivaldos. Qual a altura de Marivaldo? Eu vou pegar e vou utilizar várias vezes essa medida aqui e vou contar até eu chegar na altura de Marivaldo. Então, se minha altura corresponder a 20 vezes esse comprimento aqui, ou seja, a largura desse MDF, a altura de Marivaldo corresponde a 20 Marivaldos. Então, vamos lá. Minha unidade qual é? Não vou usar nenhum centímetro, nenhum decímetro, nenhum milímetro, nenhum metro, nenhum quilômetro. Minha unidade é essa distância aqui. Então, tem um número 0, a uma unidade de distância, a um Marivaldo de distância, eu tenho o número 1. A um Marivaldo de distância do número 1, eu tenho o número 2. A um Marivaldo de distância do número 2, eu tenho o número 3. A um Marivaldo de distância do número 3, eu tenho o número 4. A um Marivaldo de distância do número 4, eu tenho o número 5. E por aí vai, já que eu tenho infinitos números naturais. Então, beleza. Representei aqui os números naturais. E continua aqui, a representação. Tem o 6, o 7, o 8, o 9, o 10. Só que agora eu quero representar o conjunto dos números inteiros. Marivaldo, por quê? Você não quer chegar aos números racionais? Mas todo número inteiro também é um número racional. E quais são mesmo os elementos do conjunto dos números inteiros? Ele tem infinitos números negativos. Vamos pegar aqui menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, reticências. Eu tenho infinitos números inteiros positivos também.
Marivaldo, mais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são números naturais. Todo número natural é um número inteiro. Ou seja, o conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, agora vamos continuar a nossa representação. Então, eu tenho ali o 0, a 1 Marivaldo de distância do 0, eu tenho o menos 1. A 1 Marivaldo de distância do menos 1, eu tenho o menos 2. A 1 Marivaldo de distância do menos 2, eu tenho o menos 3. A 1 Marivaldo de distância do menos 3, eu tenho o menos 4. A 1 Marivaldo de distância do menos 4, eu tenho o menos 5. E assim sucessivamente. Eu tenho infinitos números inteiros negativos. Agora observe, o que foi que eu disse inicialmente? Minha reta ela é orientada da esquerda para a direita. Ou seja, o 1 está à direita do 0. Então, o 1 é maior que o 0. O 2 está à direita do 0. Então, o 2 é maior que o 0. O 2 está à direita do 1. Então, o 2 é maior que o 1. Marivaldo, o 0 está à direita de todos os números negativos. Então o 0 é maior que todo e qualquer número negativo. Marivaldo, o menos 2 está à direita do menos 3. Então o menos 2 é maior que o menos 3. E, Marivaldo, então as coisas se invertem. Quando eu olho os números positivos, os números que estão mais afastados do 0, ou seja, mais à direita do 0, são números maiores. Mas quando eu passo para os números negativos, o que é que está acontecendo? Os números que estão mais perto do 0 são maiores. Como assim? Menos 1 é maior que menos 5. Por quê? Menos 1 está à direita de menos 5. Mas, por outro lado, também, menos 1 está mais perto do 0 do que o menos 5. Então, a coisa se inverte. Um número positivo, quanto mais afastado do 0, maior ele é. Um número negativo, quanto mais afastado do 0, menor ele é. Menos 1000 é menor que menos 1. Maluquice. Não, é porque o sinal negativo indica uma situação de dívida. Quem está melhor? Quem deve R$10 menos 10 ou quem deve R$100? Quem é que está numa situação melhor? Quem está devendo menos. Ou seja, menos 10 é uma situação melhor, eu estou devendo menos, então representa um número maior. Agora, lembrando aqui também, o módulo de um número. O que é o módulo de um número? Corresponde à distância do 0 até o número. Como assim? Qual a distância do 0 até menos 2? 1 Marivaldo, 2 Marivaldos. Corresponde a 2. E como é que eu represento esse tal de módulo? Aqui, o módulo de menos 2 é igual a 2. Porque seja lá qual foi a unidade que eu usei, se foi centímetro, se foi metro, se foi quilômetro, hectômetro, ou se foi o Marivaldo, que é uma unidade que nem existe. Para chegar até o menos 2, eu usei essa unidade 2 vezes. Por isso que o módulo de menos 2 é igual a 2. Ou, se você preferir, pode colocar um sinal positivo aqui também. O módulo de menos 2 é mais 2. Agora, quando a gente se refere a números positivos, a gente não precisa colocar esse sinal aí, o sinal de mais. A gente simplesmente pode colocar aqui 2. Por outro lado, qual o módulo de 2? Ou, se você preferir, qual o módulo de mais 2? Ou seja, corresponde à distância do 2 até o 0. E qual é essa distância? Eu usei 1 Marivaldo, 2 Marivaldos. Ou seja, o módulo de mais 2 é igual a 2 também. Bom, Marivaldo, mas a gente pode usar uma regrinha prática. É só tirar o sinal. Beleza, pode ser, mas você tem que saber o que é o módulo de um número, que é a distância desse número até o 0.
Agora, vamos completar o que nós chamamos de conjunto dos números racionais. Ou seja, entre o 1 e o 2, não tem nenhum número natural, ó, do 1 pula para o 2. Nem tem nenhum número inteiro, do 1 pula para o 2. Agora, existem números racionais entre 1 e o 2. Ou seja, eu vou preencher agora essa reta com números para completar o conjunto maior, que é o conjunto dos números racionais, que tem como símbolo a letra Q. Mas quais são os números racionais, Marivaldo? Corresponde a todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Marivaldo, lixe esses números aí. Não tem como. Por quê? Porque eu não posso escrever 1, 2, porque entre 1 e 2 eu tenho infinitos números racionais. Já que eu não posso enumerar o conjunto dos números racionais, eu vou indicar aqui uma lei de formação, ou seja, uma lei que deixa claro para a gente o que é um número racional. X é um número racional, essa barra tal que x, ou seja, vai dizer quem é x. X é igual a P sobre Q, ou seja, x ele pode ser escrito na forma de fração. Ó, com P pertencente a Z, ou seja, P, que é o numerador da fração, tem que ser um número inteiro, e Q pertence a Z, asterisco. Lembrando que o asterisco significa que não pode ser zero, não tem o zero. Ou seja, Q é um número inteiro e não pode ser zero. Traduzindo, um número racional é um número que pode ser escrito na forma de fração. Então, por isso que todo número natural é um número racional. Por exemplo, o 3 é a mesma coisa que 3 sobre 1. Eu escrevi na forma de fração. Então, 3 pode ser escrito na forma de fração. Então, 3, que é um número natural, também é um número racional. Agora, é bom saber que essa fração aqui, a gente chama de uma fração aparente. Porque aparenta ser uma fração, mas isso aqui é o número 3. 6 sobre 2. Escrevi o número 3 na forma de fração. Mas, mais uma vez, é uma fração aparente. Por que uma fração aparente? Porque a gente sabe que 6 dividido por 2 é o número 3. O 0 é um número racional? É, eu posso escrever 0 dividido por 2. Eu sei que 0 dividido por 2 é igual a 0. Marivaldo, mas ele não disse que o numerador não poderia ser 0? Não, ele disse que o denominador que não pode ser 0. O numerador pode sim. 0 dividido por 2 é igual a 0. Menos 5 é um número inteiro, negativo, é um número racional? Claro que é. Eu posso escrever menos 5 dividido por 1. Menos 5 sobre 1, ó, escrevi menos 5 na forma de fração. Então, menos 5 pode ser escrito na forma de fração, então também é um número racional. Então, agora, o que é que eu quero fazer? Eu quero escrever números fracionários que não são números naturais nem inteiros nessa reta aí. Por exemplo, eu quero 1/2. Eu quero representar 1/2 nessa reta. E daí, 1/2, isso aqui é menor que 1. Eu sei que é metade. Eu peguei, ó, o objeto, dividi em duas partes, o numerador corresponde a quantas partes eu dividi o objeto, dividi em duas partes e peguei uma para mim. Isso aí corresponde a 1/2. Como representar 1/2 na reta? Vamos lá, 1/2 é menor que 1, né? Eu peguei uma quantidade inteira e dividi. Dividi em quantas partes? 2. Então eu tenho aqui, ó, entre o 0 e o 1, eu vou dividir aqui essa distância, que é 1 Marivaldo, em duas partes iguais. E vou pegar uma parte para mim. Ou seja, isso aqui é meu. E isso aqui
corresponde a 1/2. Vamos ver aqui, eu quero representar menos 2/3. O que é isso? Ó, eu peguei um objeto, dividi em 3 partes iguais, 1, 2, 3, e peguei 2 partes para mim. Isso aqui corresponde a 2/3, que eu sei que é menor que 1, já que eu peguei uma coisa inteira, dividi em 3 partes e peguei 2 partes para mim. Agora, como representar menos 2/3 na reta? A novidade aqui é o sinal negativo, ok? Eu não peguei 1 e dividi em 3 partes e peguei 2 partes para mim. Eu peguei menos 1, dividi em 3 partes iguais e peguei 2 partes para mim. Ou seja, eu estou trabalhando com números negativos. Olha o sinal ali negativo. Então, vamos lá. Eu peguei menos 1, dividi em 3 partes iguais, 1, 2, 3 partes, e peguei 2 para mim. Aqui está o número menos 2/3. Agora eu quero representar o número 7/2. E Marivaldo agora complicou, porque isso aí é maior que 1. Ó, o que é que acontece? Eu tenho uma fração onde o numerador ele é maior que o denominador. É uma fração imprópria. Mas a gente aprendeu que eu posso transformar essa fração imprópria em um número misto. Vamos lá? 7 dividido por 2 é igual a 3. 3 vezes 2 é igual a 6. Para 7, 1. Ou seja, 7/2 é o mesmo que 3 inteiros e, ó, sobrou 1 que eu poderia continuar a divisão por 2 e 1/2. Ou seja, eu sei que 7/2 é o mesmo que 3 inteiros e 1/2. Agora, eu sei como representar na reta. Então, vamos lá? 7/2. E como está aí, eu não sei representar. Agora, 3 inteiros e 1/2. Agora ficou fácil. 3 inteiros. Vamos lá? Ó, 0, ó. 1, 2, 3. Ou seja, agora eu vou pegar aqui uma unidade, um Marivaldo, ou 1 centímetro, ou 1 quilômetro, e fazer o quê? Dividir em 2 partes iguais e pegar uma para mim, 1/2. Ou seja, aqui está representado o número 7/2. Agora, Marivaldo, e se fosse o número menos 7/2, qual seria a diferença? Bem, menos 7/2, eu sei que essa reta tem uma certa simetria. Ou seja, tudo que eu tenho à direita do zero, eu tenho à esquerda do zero com sinal trocado. Ou seja, vamos ver aqui. Ó, entre o 3 e o 4, ó, exatamente no meio. 7/2. Vamos aqui? Entre o menos 3 e o menos 4, exatamente aqui no meio, eu teria menos 7/2. Sim, Marivaldo, aí você complica, aí você surge com essa palavra estranha, simetria. O que é essa tal de simetria? Vamos entender de uma vez por todas o que é simetria. Alguém vai me dar a seguinte tarefa. Marivaldo, corte essa letra F no meio e eu quero que as 2 partes sejam iguais. Não tem como. Se eu cortar aqui, vamos cortar. Isso aqui tem alguma coisa a ver com isso aqui? Não. Se eu cortasse, por exemplo, dessa forma aqui, eu teria 2 partes iguais? Não. A letra F não tem simetria. Agora, a tarefa é a seguinte. Marivaldo, corte esse triângulo escaleno,
que é um triângulo escaleno? É um triângulo que possui todos os lados diferentes. Marivaldo, corte esse triângulo escaleno em duas partes iguais. Ótimo, tranquilo. Não tem como. O triângulo escaleno não tem simetria. Marivaldo, agora a tarefa é cortar a letra A em duas partes iguais. Tem como? Eu vou cortar exatamente aqui. Beleza, agora eu consigo. Ó, que ótimo! Duas partes iguais. Se for valendo dinheiro, eu vou ganhar esse dinheiro. Dividir em duas partes iguais. Não são iguais. Isso aqui não casa com isso. São invertidos. Eu não posso dizer que não tem nada a ver. Tem a ver sim. Ó, o que eu tenho aqui parece muito com o que eu tenho aqui. Não são coisas iguais. Por isso que eu falo que são simétricas. Observe que existe uma inversão. Eu não entendi, Marivaldo, essa história que existe uma inversão. Vamos supor que a tarefa, meu Deus do céu, fosse dividir Marivaldo em duas partes iguais. A pessoa ia... Isso aí é fácil, isso eu consigo. Ia dividir Marivaldo aqui. Exatamente aqui no meio. Ganhei o dinheiro. Não, não são duas partes iguais. Mão direita de Marivaldo, mão esquerda de Marivaldo. Vou colocar uma sobre a outra. Não casa, não casa, não casa. Marivaldo, mas é a mesma coisa. Não, existe uma inversão. Meus dedos, ó, não casam. Ah, se eu fizer isso, casa. Mas por quê? Porque a imagem é invertida. Para casar, eu tenho que virar isso aqui. Mas eu não consigo sobrepor. Por isso que eu não posso dizer que essas mãos são iguais. Elas são simétricas. Por que simétricas? São bastante semelhantes, mas eu não consigo sobrepor. Para sobrepor, eu tenho que inverter uma delas. Ó, ao invés de fazer assim, que não vai casar, eu inverto uma delas. Agora casa. Então, essa é a ideia de simetria. Você, para conseguir sobrepor duas imagens simétricas, você vai ter que inverter uma delas. No momento que você inverte, ocorre essa superposição. E agora, finalmente, eu tenho aqui a reta com os números inteiros. Eu posso cortar em duas partes iguais e parece que sim, ó. Vou cortar exatamente aqui no zero. Eu tenho duas partes iguais. Não, eu tenho duas partes simétricas. Eu não consigo sobrepor essas coisas. Ó, enquanto aqui eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, olha o que eu tenho do lado de cá. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Não consigo sobrepor essas coisas. Mas se eu virar, agora sim eu consigo sobrepor. Vai casar certinho. Então, eu não tenho duas partes iguais, eu tenho duas partes simétricas. Então, é por isso que a gente usa a palavra simétrico. Por exemplo, eu tenho o 4. Do lado de cá, eu tenho o menos 4. Então, eu falo, quem é o simétrico do número 4? Menos 4. Quem é o simétrico do número 5? Menos 5. Quem é o simétrico do número 1? Menos 1. Pô, Marivaldo, é só trocar o sinal. E isso também vai acontecer com as frações. Por exemplo, quem é o simétrico do número 7 meios? O simétrico do número 7 meios é o número menos 7 meios. Quem é o simétrico do número menos 2 terços? O número mais 2 terços. E se você preferir, pode tirar esse sinal de mais, ou seja, o simétrico de menos 2 terços é o número 2 terços. Marivaldo, mas estou achando complicado representar essas frações na reta.
Sem problema, vamos praticar. Então vamos lá, eu quero representar na reta o número 8/5. Peraí, 8/5 é uma fração imprópria. Ou seja, isso é maior que 1, maior que uma unidade. Por quê? Porque eu sei que o numerador é maior que o denominador. Então vamos transformar no número misto. 8 dividido por 5. 8 dividido por 5 é igual a 1. 1 vezes 5, 5. Para 8, 3. Então eu sei que 8/5 corresponde a 1 inteiro, ó, o quociente aqui é a quantidade inteira, e 3/5. Ó, eu pego o resto e vou colocar aqui, ó, o divisor embaixo do resto. Ou seja, 8/5 é o mesmo que 1 inteiro mais 3/5. Então agora eu consigo representar na reta. Vamos lá? Eu tenho aqui o 0, o 1, ó, 1 inteiro. Depois do 1 vem o 2. Mas eu vou pegar aqui, ó, essa unidade aqui, entre o 1 e o 2, vou dividir em 5 partes iguais e vou pegar 3 para mim. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou pegar 3 para mim. 1, 2, 3. Então, é algo por aqui. Então, qual é o número que eu quero representar? 8/5. Observe que ele corresponde a 1 inteiro mais 3/5. Outro exemplo, eu quero representar na reta o número 2/4. Eu tenho aqui o 0, tenho aqui o 1, tenho aqui o 2. E eu sei que essa quantidade é menor que 1 é uma unidade. Marivaldo, mas eu não entendo. Como é que você sabe que é menor que 1 isso aqui? Simples, eu entendo essa fração. 2/4, eu sei que eu peguei um objeto, dividi em 4 partes iguais e peguei 2 partes para mim. Ou seja, isso é menos que um objeto. Isso é menos que uma barra de chocolate. Isso corresponde a 2/4 de uma barra de chocolate. Então vamos lá. Eu peguei um inteiro, dividi em 4 partes iguais e peguei 2 para mim. Então aqui está o número 2/4. Marivaldo, na realidade isso aí corresponde à metade. Eu peguei a metade. E não é novidade para a gente. Ó, 2/4 é uma fração que é redutível. Como assim? Eu sei que eu posso dividir o 2 por 2 e o 4 também por 2. Ou seja, dá para simplificar essa fração. 2 dividido por 2 é igual a 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. Ou seja, 2/4 é o mesmo que 1/2. Ou seja, é o mesmo que a metade. E a partir de agora, toda vez que a gente perceber que dá para simplificar uma fração, a gente vai simplificar. Então vamos lá, mais um exemplo aí. Eu quero representar o número 6/4 numa reta. Espera aí, dá para simplificar aqui por 2, pois 6 é um número par e 4 também é um número par. Lembrando que para simplificar, eu devo dividir o numerador e o denominador por um mesmo número inteiro. Então, ó, utilizei o número 2. Então, vamos lá, vou ficar com 3/2. Então, agora eu tenho uma fração irredutível. Irredutível por quê? Porque não tem nenhum número diferente de 1 que divida sem deixar resto, ou seja, que seja divisor do 3 e do 2. O único número que é divisor de 3 e 2 é o 1. Então, agora eu tenho uma fração irredutível. Mas é uma fração imprópria. Ó, o numerador é maior que o denominador. Vamos transformar num número misto? 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é igual a 1.
1 vezes 2 é igual a 2. Para 3, 1. Então, 6 quartos é equivalente a 3 meios, que corresponde ao número misto 1 inteiro e 1 meio. Então, vamos representar na reta. Então, aqui está o 0, aqui está o menos 1, aqui está o menos 2, aqui está o 1, aqui está o 2. E eu quero representar 1 inteiro, já andei aqui o 1, mais 1 meio. Ou seja, eu vou pegar 1 inteiro aqui, dividir em duas partes iguais e vou pegar uma para mim. Ou seja, aqui está o número 1 inteiro e 1 meio. Ou, se você preferir, 3 meios. Ou, se você preferir, 6 quartos. Vamos pegar aqui mais um exemplo. Eu quero representar na reta o número 0,8. Não é 0,8, Marivaldo, são 8 décimos. Beleza, exatamente. Vamos melhorando essa história aí. Vamos cada vez mais procurar ser formal. Vamos falar da forma formal. Eu quero representar o número 8 décimos na reta. Então vamos lá. Eu tenho aqui o 0, tenho aqui o menos 1, tenho aqui o menos 2, tenho aqui o 1, tenho aqui o 2. Eu sei que 8 décimos é menor que 1. Então, como é que eu posso representar isso aí? Peraí, eu sei que 8 décimos corresponde a 8 sobre 10, não é isso? Então, agora eu sei o que eu vou fazer. Vou pegar aqui do 0 até o 1, dividir em 10 partes iguais, e eu vou pegar 8 para mim. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, dividir em 10 partes iguais, eu vou pegar 8 para mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou pegar 8 para mim. Então, aqui está o número 8 décimos. Ou, se você preferir, 0,8. Sim, Marivaldo, mas você falou que a partir de agora, se der para simplificar, a gente vai simplificar. Então, por que você não simplificou? Vamos simplificar. Dá para dividir aqui por 2, porque 8 é par, por 2, porque 10 é par. Então, 4 quintos. Vamos à representação. Colocar aqui o 0, o 1, o 2, o menos 1, o menos 2. Eu vou pegar do 0 até o 1, ou seja, vou pegar aqui uma unidade, vou dividir em 5 partes iguais. Dividir em 5 partes iguais e vou pegar 4 para mim. 1, 2, 3, 4 partes. Pronto. Poderia representar aqui também o número 0,8. Ou, se você preferir, o número 8 décimos. Mais um exemplo. Vamos pegar aqui um número 7,4. Vamos tentar fazer isso de uma maneira mais rápida. Então, vamos desenhar aqui a reta. Eu tenho aqui o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu sei que eu quero representar o número 7,4. Eu já tenho aqui, ó, 7. E agora falta representar os 4 décimos, que eu sei o que é. Ou, se você preferir, eu vou simplificar isso aqui. 4 dividido por 2 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Ficou mais tranquilo. Eu vou pegar uma unidade, dividir em 5 partes e pegar 2 para mim. Então, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 partes. E eu vou pegar 2 para mim. 1, 2. Então, aqui, neste lugar aqui, eu vou representar o número 7,4. E se fosse menos 7,4, Marivaldo, como é que a gente representaria? Sem complicação. Vamos lá?
Está aqui nossa reta, ok? Vou representar aqui o zero. Como é um número negativo, está à esquerda do zero. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Então, eu já tenho aqui, ó, menos 7. Só que ainda falta aqui esse 0,4. Esse menos 0,4 na realidade. Então, eu sei que esse 0,4, ó, menos 0,4, corresponde a menos 4 décimos, que eu posso simplificar. Corresponde a menos 2 quintos. Então, eu vou chegar aqui, pegar essa unidade aqui, qual unidade? Entre o menos 7 e o menos 8, dividir em 5 partes iguais e eu vou pegar 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. E eu vou pegar 2 para mim. 1, 2. Então, nessa posição aqui, vai estar o número menos 7,4.